Beleza, gente? Voltamos nós aí para mais um videozinho. Lembrando aí, voltando naquela ideia de cátion e ânion, certo? Então a gente fez a ideia lá no átomo estável, sem cátion, sem ânion, sem nada. Agora nós vamos tentar achar a quantidade de número atômico, a quantidade de prótons, de elétrons, de massa e de nêutrons do átomo que foi tirado um elétron ou foi colocado um elétron. Então a primeira coisa que nós temos que ver aqui, o alumínio, por exemplo. O alumínio está com 3 mais. Se ele está com mais, quer dizer que isso daqui é um cátion. Então ele perdeu elétrons, houve perda de elétrons. Perda elétron. Então, pergunto, vamos lá. Número atômico, mudou a quantidade de prótons que ele tinha? Não. Qual que é a quantidade de prótons que ele tinha? 13. Então o alumínio vai continuar tendo 13 de número atômico. Prótons, lembrando que é sinônimo de número atômico. Posso falar prótons ou número atômico. Também é 13. Só que a grande questão está aqui, ó. A quantidade de elétrons. Então, se ele fosse estável, a quantidade de elétrons seria 13. A quantidade de prótons seria 13. São iguais. Agora eu tirei 3 elétrons. Então, antes ele tinha 13. Agora eu tirei 3. Então, a quantidade de elétrons que esse átomo vai ter é 10 elétrons. Então, eu tirei 3 elétrons dele. Ele tinha 13, agora está com 10. E aí, número de massa? Número de massa não vai mudar também, que é 27. Número de nêutrons. Quantos nêutrons eu tenho aqui? A gente volta para aquela formulazinha lá. Aqui, vou fazer aqui em cima, ó. A, Z mais N. A, eu tenho 27. Z, eu tenho 13. Então, eu vou fazer 27 menos 13, que vai dar 14. Então, a quantidade de nêutrons que eu tenho neste átomo de alumínio com carga 3+, é 14, porque é prótons mais nêutrons. Eu não mudei a quantidade de prótons, lembrando, eu mudei a quantidade de elétrons. Vamos vir para esse daqui. Ó, esse daqui é carga 2 menos. Então, isso daqui é um ânion. Então ele teve o ganho, ele ganhou 2 elétrons. Então, primeira pergunta, número atômico 16. Número atômico não mudou, então 16. Número de prótons continua sendo 16. Agora quem vai mudar é o elétronzão lá bonitão. Então eu tinha 16 e somei 2. Então agora eu tenho quantidade de 18 elétrons, certo? Número de massa. Olha a massa bonitona aqui, ó, 32. Número de nêutrons, a gente volta para a fórmula, né? AZ mais N, AZ mais, fica em casa repetindo. Então, número de massa, 32. Lembrando, o número de prótons não muda, que vai ser 16. Então, 32 menos 16 continua sendo 16, se tudo der certo, né? Bom, pegar a ideia de cátion, ânion, elétron, átomo normal, átomo com cargas mais, com carga menos. Aí que nós temos, que nós chamamos, que está aí na sua página 2, finalzinho da página 2, 3 daí, está 303 ponto. Semelhança atômica. O que quer dizer semelhança atômica? Os átomos possuem semelhança entre eles. No que? Massa, em quantidade de prótons, em quantidade de elétrons, certo? Então nós temos o primeiro lá, isoeletrônico, olha na sua folhinha, apresenta o mesmo número de elétrons. Então se eu for ver ele lá bonitão, opa, tem a mesma quantidade de elétrons. Esse daqui pode ser isoeletrônico desse? Vamos ver? Ó, aqui eu tenho 10 elétrons, aqui eu tenho 18.
18 elétrons. Então eles não são isos eletrônicos. Seria isoeletrônico se aqui fosse 18 e aqui fosse 18, ou 10, 10. Aí a gente fala, esses átomos são isoeletrônicos. Tem exemplos aí: F9 menos, Ne10, Na11+. Então, por exemplo, Fe9, que está aí na sua ficha, ganhou um elétron, então ele está com 10 elétrons. Ne está neutro, só que ele já tem 10 elétrons, então ficou ferro com 10, Ne com 10, daí tem o sódio 11, só que ele perdeu um elétron, ficou com 10. Então vocês percebem que todos esses átomos têm 10 elétrons, então eles são isoeletrônicos. Nós podemos também ter os isótopos. Isótopos. Então, se eu for escrever aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, Então a gente tem os isoeletrônicos. Deixa eu apagar aqui. Então nós temos aqui os isoeletrônicos, iso igual, a gente vai estudar isso lá em orgânica. Então isoeletrônicos. Então quando nós temos isoeletrônicos igual elétrons, certo? Então tem igual quantidade de elétrons igual. Daí a gente pode ter os isótopos. Então você fala, qual que é, que não sei o que, não estou entendendo. Pensa de isótopos, P, olha esse Pzão aqui. Esse Pzão vai lembrar para a gente o que? Prótons. Então aqueles que têm a mesma quantidade de prótons são isótopos, desculpa. Daí você pode perguntar, Chaves, tem como 2 elementos, 3 elementos, tem a mesma quantidade de prótons? Porque você acabou de falar para nós que prótons iguais, a quantidade de prótons iguais é um elemento químico. Então se eu tiver vários elementos com a mesma quantidade de prótons, é o mesmo elemento químico, faz sentido, né? Só que existe, por exemplo, os isótopos de hidrogênio, que a gente tem lá, 1, 2, 3, que está aí na sua fichinha aí, né? Que eles recebem o nome de prótio, deutério e trítio. Eu nunca lembro desses nomes bonitinhos deles. O que quer dizer? Prótons é igual, quantidade de prótons é beleza, mas é a quantidade de massa totalmente diferente. Então muda a quantidade que eu vou ter ali de nêutrons. Vocês lembram daquela história do 12.02? É isso. Então a gente tem massas diferentes de mesmo elemento. Então eles vão fazer a média ponderada da abundância que tem um ou que tem outro. Lógico que por isso que vai ter as vírgulas, mas cálculo de fórmula a gente brinca com esses cálculos aí, certo? Daí a gente tem os isótonos. Então nós temos os isótonos. Chaves, o que é o isótono? Olha o N aqui, O que esse N lembra para nós? Nêutron. Então é aquela quantidade de átomos que possui a mesma quantidade de nêutrons. Então a gente tem aqui o ferro e o hélio, que vão ter a mesma quantidade de nêutrons entre eles, tá? Daí nós temos os famosos isóbaros. Então a gente tem os isoeletrônicos, os isótopos, os isótonos e os isóbaros. Que é a quantidade de massa. Massa é igual. Então eu posso ter átomos que possuem mesma carga, mesma quantidade de elétrons. Eu posso ter átomos que possuem a mesma quantidade de prótons. Eu posso ter átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons. E eu posso ter átomos que possuem a mesma quantidade de massa. Na ficha de vocês está aqui vários exemplos para a gente brincar disso daí, tá? Daí você pode perguntar, tá, Chaves, legal, mas como isso é cobrado no vestibular? Tem questões que eu vou postar também, algumas questões para vocês verem,
que tem lá elemento A, B, C e D, por exemplo. Daí ele começa a brincar, ó, o A é isótopo do B, o B é isótono do C, o D é isóbaro do A. Então ele fica fazendo essas brincadeirinhas. Daí no final ele pergunta, qual é o elemento D? Né? Qual é a configuração eletrônica do D? Ou a configuração atômica do D? Então essas brincadeiras, então são questões fáceis, tá? Não tem grandes dificuldades ou grandes mistérios para as questões como essa. São questões extremamente simples, mas que exigem um pouco de atenção. Vou colocar um resolvido para vocês no Classroom junto aqui, que vocês vão começar a entender ou ter essa ideia de, né, isótopos, isóbaros, isótopos, que é bem legal também, não tem grandes distúrbios aí, beleza? Esse vídeo vai ficar menorzinho, porque no próximo vídeo nós vamos ver um novo modelo atômico, tá? Então a gente acaba um pouco aí com essas histórias de elétrons, né? E daqui a pouco nós entramos no novo modelo atômico, que é o aceito hoje em dia, e o que ele vai trazer para nós, beleza?